Muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Turma 8º ano C, Colégio Estadual Primeiros, Colégio de Tempo Integral. Estamos aqui com uma turma de 8º ano de ensino fundamental. E hoje a gente dá continuidade aos nossos estudos sobre a Idade Contemporânea, mais especificamente a transição do século XIX para o século XX. Tá? Só que vamos fazer isso de uma maneira um pouco diferente hoje. Vamos usar aí algumas metodologias mais ativas e vamos aplicar algumas gestões aqui de sala de aula, de forma que vocês colaborem uns com os outros. Por que eu estou fazendo isso? Bem, vocês recentemente fizeram uma prova que juntou ali 3 assuntos que dialogam entre si, que são imperialismo, darwinismo social e segunda revolução industrial. Esses 3 assuntos estão correlacionados uns com os outros, correto? Fizemos essa prova há pouco tempo e eu já pude identificar que vocês tiveram bastante dificuldade em um desses assuntos específicos, que é o imperialismo. Tá? Foi onde houve uma absorção e um desenvolvimento um pouco mais moderno. Então, com a ajuda aqui do nosso material fornecido pela mantenedora, são os nossos slides que a gente já usa bastante na maioria das aulas, né? Esses slides fornecidos pela secretaria, eu selecionei aqui aquele específico que trata do imperialismo na África. Até o Jean teve dificuldade de fazer essa resposta, né, Jean? Então a gente vai tentar hoje de uma outra forma. Vamos fazer uma retomada desse conteúdo, vamos reavaliar o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, até porque a formação ela é contínua. Os conteúdos eles têm que ser revisitados de tempos em tempos para que haja maior capacidade de compreensão. Só que eu fiz algumas adaptações aqui, que agora, dessa vez, o objetivo vai ser tornar alguns alunos aqui protagonistas, como monitores. Tem alguns alunos que tiveram aí um desenvolvimento um pouco mais assertivo nesse assunto específico, e esses alunos hoje estão divididos em ilhas. Temos aqui 5 grupos específicos de alunos, de amigos, né? De alunos que se identificam pela amizade, dá para perceber que esse foi o critério estabelecido. E dentre eles, alguns vão ser escolhidos para ser monitor dos demais. Então, como a gente infelizmente não está no laboratório de informática, nosso laboratório está sendo utilizado, esse fim de ano ele está sendo utilizado com bastante frequência. Então a gente vai aplicar essa técnica aqui na sala de aula mesmo. E como adaptação, eu imprimi os slides, os principais slides desse material fornecido pela Secretaria de Educação de vocês, tá? E eu quero que cada grupo receba um desse material. E o grupo vai ser devidamente instruído pelo monitor do grupo. Então, dessa forma, vocês têm uma possibilidade de aprender de uma forma diferente com um colega que vai estar ensinando vocês. E, óbvio, eu vou estar assessorando todo mundo, eu vou estar circulando pela sala, vou estar verificando se precisam de alguma ajuda. Então, ao final dessa atividade, os grupos nós vamos fazer um grande diálogo e os grupos vão poder apresentar aquilo que eles compreenderam, que eles assimilaram, que eles refletiram de forma crítica sobre esse assunto imperialismo. Então, a gente não vai hoje ficar só naquela memorização constante o que é imperialismo. Isso aí você já sabe. O que a gente vai fazer é tentar pensá-lo de maneira mais crítica, mais eficiente. Tá? Então, aqui estão impressões dos slides. Cada uma delas vai ficar com um dos grupos e vocês vão realizar debates e sobre a interpretação que farão dessas impressões. Pode passar para o último grupo lá, por favor. Então, nesse grupo aqui eu quero a Kathleen, a Lia. Eu quero o João. Nesse grupo aqui, você, querida, ali Samantha e aqui Helena.
E vocês ficaram sem impressão? Ah, está com você. Então aqui, Helena. Qual é a tarefa de vocês, monitores? Vocês vão discutir esse slide impresso com os colegas da mesa. Esses slides não são de memorização, eles são de compreensão, de interpretação. Discutam sobre isso. Vocês vão ter aí entre mais ou menos 5 minutos para discutirem sobre isso que estão vendo nos slides. Depois de 5 minutos, a gente vai rotacionar. Esse slide passa para aquela ilha, o slide daquela ilha passa para outra e assim por diante. De maneira que todos os grupos possam discutir, pensar, raciocinar, refletir sobre cada um desses temas. Eu vou deixar vocês fazerem isso, vou ficar só observando nesse primeiro momento. E ao final, a gente vai se reunir todos juntos aqui para tentar elencar tudo o que a gente aprendeu, analisando essas figuras, essas imagens dos slides da sala. Tá? Então, a gente está utilizando aqui o material fornecido pelo Estado e estamos aplicando uma técnica de gestão de sala de aula que divide vocês em ilhas do conhecimento, onde alguns monitores vão poder auxiliar aqueles que tiveram uma aprendizagem um pouco mais modesta no que diz respeito a esse assunto. Tá? Então, vamos começar. Vamos começar tentando fazer a leitura e fazendo um diálogo reflexivo sobre esses temas que vocês receberam. Pode começar. 5 minutos e aí a gente troca, tá? Já, vamos. Presente aos colegas, filho. Agora quais aspectos Qual é o slide de vocês? Alguém pode anotar no caderno? Acabei de ler. O aproveitamento da síntese. Agora a gente vai gente, agora a segunda pergunta. Como o continente sabarano foi saqueado pelo Brasil? O continente africano se aproveitaram do sol e acabou com todas as riquezas. Tiveram tempo? Mais um pouquinho? Tá, então daqui a 1 minuto a gente vai rotacionar os slides de vocês, tá?
foi uma do pessoal que estava na frente da na minha opinião, eles mentiram por causa do darwinismo. Eles falavam que deram ajudar as pessoas, sendo que eles tomavam o lugar das pessoas. Muito bem, Lucas. O imperialismo ele é amparado numa crença, assim, numa ciência que hoje em dia já se constrói inadequada. A ideia do darwinismo social amparou os propósitos dos imperialistas e o resultado é esse que nós estamos vendo agora. Isso é a reflexão crítica. Excelente. Todos entenderam a proposta de Lucas aqui? Vamos trocar, pessoal. Trocando agora os slides, rotacionando. Senão a gente não tem como ver todos. Vamos fazer a gestão do nosso grupo. O grupo do meio fica com esse agora. Esse vai para ali e esse daqui vai para aquele grupo. E vocês dois trocam entre si aqui. Ótimo, muito bom. Daí faz isso, eu acho. Cadê o de vocês aqui? Ah, esse aqui é uma atividade. Escreva para mim a atividade. São duas chaves. Nessa de cima, o que você observa por exemplo? Países com riquezas e outros com buraco. Quais países com riquezas e quais com buraco? Quais são esses? Estados Unidos, Europa, África e América. O que a gente pode concluir com isso? Tá, mas se esse país aqui tem muitas riquezas, se esse está escavado no buraco, você vai Agora, a primeira pergunta. retiraram, exploraram as riquezas. Isso tem a ver com o imperialismo, de alguma forma? Por quê? Aliás, você refletir. Pense nessa imagem. Existem matérias-primas e riquezas que estão nesses países ao norte, enquanto que a África está no buraco. Isso quer dizer que eles se apropriaram de recursos que pertenciam ao continente da África. O que isso tem a ver com o imperialismo? Essa é a reflexão que eu quero fazer. Qual é o de vocês aqui nessa mesinha? Deixa eu dar uma olhadinha nele. Muito bem. Aqui a gente tem dois mapas. Um deles mostra a explosão territorial do continente antes e depois da Conferência de Berlim. Só de observar esses dois mapas, eu já posso entender qual era o propósito dessa conferência. Eu quero que vocês reflitam sobre essas duas coisas. Discutam entre si. O que aconteceu? O que mudou aqui? O que isso tem a ver com o imperialismo? Vamos lá. Pelo que eu entendi, Mais alguns minutos e vamos fazer a troca para que todos possam observar todos.